Muito bem, meus queridos irmãos, estamos aqui terminando este grande culto que foi a abertura da 74ª Escola Bíblica de Obreiros do Ministério do Belém, aqui na rua Doutor Fon, número 140. Eu estou aqui com um convidado mais do que especial. Diz que crente não pode falar que é fã, porque senão dá a intenção de que é ídolo, o outro é ídolo de quem é fã, né? Mas eu gosto tanto desse pastor aqui, meu querido irmão, pastor Arnaldo Mendonça. Paz do senhor, pastor, tudo bem com o senhor? A paz do senhor, querido. Então esse fã é de lá para cá, viu? E daqui para lá também. Então a gente se ama, glória a Deus. É isso aí. Deixa o pecado de lado e vamos continuar no amor, né? Muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui conosco. Hoje estamos abrindo a Escola Bíblica de Obreiros. O senhor viu o pastor falar sobre a quantidade de pessoas que tem? Para o senhor ter uma ideia, nas escolas bíblicas anteriores tivemos 1 milhão de espectadores, considerando todos os dias de ensino, né? E o senhor já está, algumas aqui trabalhando conosco, já chegou a dar algumas palestras também. O senhor está no Brasil há quanto tempo? Eu estou aqui há 7 anos e participei da 7 como preletor. Na 7 preletor. Já está marcado para essa semana também alguma coisa? Sábado, à 1ª hora. E o assunto? O assunto é Jesus Cristo, o tema do Evangelho. Tem coisa melhor para falar do que Jesus? É Ele, tudo é Ele, né? Conta um pouquinho pra gente, nesses 7 anos, o senhor chegou, já foi direto lá para assumir o setor que o senhor está? Ficou quanto tempo no Belenzinho? Não, na verdade, a nossa vinda para cá se deu fruto de um convite do pastor Zé Wellington mesmo, para trabalhar aqui na sede. No Belém, na verdade, no ministério, né? De maneira geral. Vim para cá, fiquei aqui mais ou menos uns 2 anos, mas como da chamada dele até eu poder vir tardou-se 2 anos, provavelmente os planos mudaram, né? Mas era plano de Deus. E estando aqui, a gente fazia certas propostas de trabalho, envolvendo muito a área social, e algumas coisas que a gente gosta bastante de fazer, né? Como arma de evangelismo, de evangelização. E o pastor propôs, então, a mim, se eu aceitaria propôs não, ele me orientou a isso, né? Que aceitasse um setor onde ali eu pudesse desenvolver o trabalho que estava em nosso coração, no meu coração. E assim aconteceu. Isso foi há 5 anos atrás. E há 5 anos o senhor assumiu o setor do Parque Novo Mundo. Isso, novo setor. E nós estivemos lá, algumas vezes estivemos lá com a nossa orquestra. A minha esposa dá aula de oboé lá, o Sueldo dá aula de música. O senhor está também agora com o querido irmão Ismael, grande músico, Isso. Comandante da banda da PM, né? Isso, toda a parte musical da PM de São Paulo, é ele quem comanda, né? Isso. Capitão Ismael. E além dessa área de música que a gente vê um investimento muito gostoso, a gente agradece como músico, agradece o senhor por isso. Nós vimos uma parte social lá. O dia que nós tivemos da igreja cheia, e a gente percebe os irmãos com muito amor de estar na igreja, né? O que o senhor fala sobre isso? Como é que está sendo esse trabalho? Eu sei que o senhor ama muito fazer isso. Olha, mas conta para o povo ficar sabendo. Eu vou lhe dizer uma coisa. Algumas coisas a gente enfrentou de maneira muito especial. Eu me dirijo a eles ou... Pode olhar para aquela câmera da verdade. Algumas coisas, Malbino, e dizendo aos espectadores, não é? A gente enfrentou. A gente, por ter vindo de um outro lugar, outro país, 32 anos nos Estados Unidos, 4 anos na Argentina, 36 anos fora do Brasil. Vindo à nossa pátria pela primeira vez para trabalhar com o povo brasileiro. Então, 2 coisas nos chocou bastante. E nos chocou com a igreja diretamente. Uma delas foi a cultura em si, não é? A gente estava de uma maneira aculturado com relação ao Brasil. Desacostumou, né? Totalmente. Ou seja, eu saí daqui com 22 anos de idade. Então eu vivi a maior parte da minha vida. Anos, 30... Faz alguns dias. 50. Muito mais tempo fora do Brasil do que aqui. Sim. Então, na verdade, a gente acabou se esquecendo e muitas coisas mudaram. São muitos anos, as coisas mudaram e a idiosincrasia do povo se fortaleceu em umas áreas, se enfraqueceu em outras. Então, o primeiro choque que nós tivemos foi o cultural. O segundo foi teológico. Não porque pregávamos uma teologia diferente, mas talvez uma maneira diferente de aplicar aquilo que nós pregávamos. Como o nosso trabalho fora do Brasil foram todos esses anos abrindo novas igrejas, abrindo trabalhos, preparando obreiros, isso foi incessantemente, foi durante todos esses anos esse trabalho de maneira consecutiva. Sim. Regressando ao Brasil,
a gente encontra uma igreja formada. Eu já não tinha mais que trabalhar na formação de uma igreja, senão que trabalhar com uma igreja formada. Agora, então, esse foi o segundo choque nosso. Quando eu digo na parte teológica, eu falo mais eclesiológica, né? Sim. Eclesiológica. Essa segunda parte foi a que se dificultou bastante também. E eu digo que nesses anos nós tivemos o primeiro ano, na verdade, foi um susto para a igreja e foi quase que uma rejeição da forma tão diferente que a gente propunha o Evangelho. Primeiro ano. O segundo ano foi de expectação. O povo começou a olhar diferente. No terceiro ano foi de aceitação. Aí o povo abraçou. E o quarto ano começou o trabalho, o grande desafio, né? Então eu acho que nesses 2 últimos anos, ano e meio, nós estamos realmente tendo a satisfação de ver o povo reagir de maneira positiva diante daquilo que a gente propunha, ou seja, que o Senhor propunha através de nós. E a igreja está crescendo, é um templo bonito. Isso. Desde que o senhor chegou, o senhor mudou o lugar que era, né? Foi. Teve essa alteração. A gente está com quantos membros lá? Olha, o que acontece é o seguinte, nós tínhamos uma sede que cabia 300 pessoas, essa era a ocupação que tinha. Nós chegamos lá, talvez a metade desse povo já estava lá, 150 pessoas, talvez até um pouco mais. Mas e a gente reformou o lugar, tudo direitinho, com a expectativa de ficar ali, né? Até adequou para que coubesse um pouco mais de gente. Acontece que depois de ano e meio, 2 anos que nós estávamos lá, já não cabia mais ninguém. Foi quando a gente decidiu, então, alugar aquele galpão onde vocês estiveram. E daquele galpão deixar bonitinho, né? A igreja bonita é bonitinha. Mas é bonito, é bonito. É gostoso, é aconchegante, né? A gente está lá, o lugar é gostoso. Foi feito com carinho, né? Sim. Tudo é muito simples, mas foi feito com muito carinho. E, de repente, o que a gente está vendo agora é que já não está comportando mais. Então nós temos lá a capacidade para 900 pessoas bem apertadinhos, não temos esse número de pessoas lá, principalmente agora, em questão da pandemia, mas nós temos no momento, no meio dessa pandemia, uma frequência de 350 a 400 pessoas aos domingos e nos cultos de ensino, quase chegando ali também. Olha que bem. Esse é o número, guardando certamente as distâncias, não é? E essa história toda durante a pandemia, nós temos visto uma diferença... Uma diferença mesmo entre alguns crentes, a relação que eles têm com a pandemia. Sim. Muitos se voltaram, a gente viu hoje, teve um irmão online voltando para Cristo, muitos voltaram e alguns parece que acostumaram àquela história do culto online, então deixa para lá, e ficou meio romano na história toda. E como é que foi essa história da pandemia? Elas fizeram culto online também? Bem, nós começamos não fazendo culto online porque nós não tínhamos os recursos para isso. Posteriormente, sim, iniciamos bem precariamente. E agora vamos melhorando isso, porque entendemos que isso vai ser de bastante benefício para o reino, para a igreja e de maneira geral. Mas uma coisa que a gente sempre se ateve é de explicar para os irmãos o real perigo disso, que tomássemos os devidos cuidados. E uma coisa que eu decidi fazer, desde o primeiro dia em que tudo isso aconteceu, todos os cultos de ensino, que são sextas-feiras e aos domingos, eu sequer convidei ou dei o púlpito a outra pessoa. Eu preguei todos os cultos, todas as sextas-feiras e todos os domingos, durante todo esse tempo de pandemia. O que eu queria transmitir aos irmãos com relação a isso era justamente o desafio de estarmos firmes no Senhor e com o Senhor. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente no momento da angústia. É o que a gente fala o tempo todo, né? Para chegar nessa hora mudar de ideia. Exatamente. Agora, essa sua colocação, ela de fato é muito interessante, muito cabível, muito real. Não é? Algumas pessoas, elas simplesmente se acomodaram, a questão, às vezes até mesmo, não é de assistir o culto online. Ele se acomodou usando o tempo para qualquer outra coisa, sabendo que ele pode assistir o culto depois a qualquer hora. Porque nós não temos, veja bem, por exemplo, uma mensagem nossa, a gente prega e durante o culto tem uma visualização talvez de 50 pessoas. Terminou o culto no outro dia, a gente já tem 500. Sim. Quer dizer, a pessoa acomoda o horário para assistir o culto, a mensagem, ao seu... isso não significa que viu inteiro também, né? Exato. De repente parou para fazer uma pipoca, alguma coisa e retornou para assistir. Bem, o que eu quero dizer com isso é que algumas pessoas, elas de fato não entenderam e não compreenderam jamais. Elas até estavam no culto, mas o valor da comunhão, do calor, do presencial, de estarmos juntos, dessa proposta de Jesus Cristo. E é uma pena, eu lamento,
Eu lamento muito por essas pessoas que vinham à igreja por hábito, por costume, e parece que não sentiu mais o sabor disso. Enquanto que aquelas, quando se viram tolhidas da possibilidade de estar em uma igreja, começaram a sentir fome disso, desejo extraordinário disso. E de fato, essa via de duas mãos aconteceu. A nossa volta nos cultos presenciais aqui foi no dia 10 de maio. Mas a gente olhava para o irmão do lado e chorava com aquela alegria de poder estar, né? Enquanto outros aconteceu o contrário. Até hoje, alguns ainda não... Isso é claro, tem os que têm os seus motivos, a gente tem que respeitar uma série de fatores, né? Mas a gente pode falar que a igreja é o corpo de Cristo. Isso. E essa pessoa é a prótese, então? Se sente uma prótese? Como é que o senhor falaria? O senhor como ensinador? Ou talvez ele não saiba o que ele é. Eu fui forte agora. Foi. Eu não chegaria a tal, né? Eu imagino que isso aí é uma força de expressão. É uma brincadeira, é claro. Uma força de expressão. Mas, na verdade, cada pessoa sabe de si próprio, né? O apóstolo São Paulo, ele insiste tanto nisso, e a gente insiste em cada culto de ceia, de fazer essa leitura. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Sim. É o homem que tem que descobrir o que de fato está em seu coração. Se a igreja faz falta para ele, se o seu irmão faz de fato falta para ele ou não, o calor, aquele calor de ser de fato o corpo. Porque não adianta querer dizer, não, mas a igreja é igreja invisível e tal, mesmo à distância, a gente continua sendo igreja, sem dúvida alguma. Mas o irmão, tal como a sua expressão aqui foi bem clara, ao ver o seu irmão próximo de si outra vez, é uma emoção extraordinária. Porque a gente aprendeu a se amar de fato. Não é? Agora, aqueles que nunca se amaram de fato, só se gostaram, ou então estavam só tolerando o seu irmão, ele teve a oportunidade de se livrar dele, né? Então eu não sei se nós vamos chamá-lo de prótese, deixa ele decidir por si próprio. Você decide. Isso. Muito bem, pastor, muito obrigado por estar conosco aqui. Eu quero falar para você que está aí nos assistindo pela TV AD Belém, tanto no Facebook quanto no YouTube. No YouTube tem aquele sininho, se você colocar o sininho, você vai ser avisado quando estiver entrando alguma programação nossa. Nós teremos durante toda a semana e no próximo sábado, pastor Arnaldo Mendonça estará dando uma boa palavra. Aliás, como sempre. Pastor, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Amém, eu que agradeço. Como o senhor se sentiu me vendo assim, tão menor do que a última vez que a gente se viu? Fala pra mim. Primeiro eu procurei a metade, né? Onde é que está a outra metade? Ele veio sozinho, veio só a metade? Menos 27 quilos em relação à escola bíblica anterior. Veja só, irmãos, o que a pandemia faz, né? Entendeu? Uns alargam o templo do Espírito, né? Outros diminuem, mas tem mais essência. Era uma catedral, agora está aquela igrejinha, glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço de coração por esse privilégio de estar ao seu lado, estar aqui com nossos, eu digo telespectador pelo costume de falar em televisão, mas também, alguém está assistindo na televisão, que Deus o abençoe e que saiba que essa alegria que nós estamos aqui tratando de transmitir de todo o nosso coração, ela é verdadeira, ela é genuína. É verdade. E a alegria que deseja invadir o vosso lar, o vosso coração, que Deus os abençoe, abençoe a sua casa, abençoe o vosso lar e vos guarde em Cristo Jesus. Amém. Amém. Meu pastor, eu já combinei o Hamilton para conversar com o Ismael, para levá-lo na rádio, e eu vou levar o senhor também lá para a gente conversar no nosso programa Coral do Belém e você, tá bom? Todas as terças e quintas, às 10 da noite, essa semana tem também. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, meus irmãos. Um abraço para todo mundo da produção. Até a próxima, amanhã cedo.